Bom dia, meus queridos. Então, mais uma aula. Hoje nós vamos continuar com a parte elétrica, né? Vai até o final do ano, a parte elétrica. E hoje a gente vai trabalhar com circuitos elétricos, ok? Tá? Peço novamente, né? Já foi mandado uma mensagem lá no grupo que vocês assistam a aula. Não adianta eu gravar se vocês não estão assistindo. Então, peço que assistam a aula. Sei que não é a coisa mais divertida do mundo, porque também não sou humorista, né? E nem nasci para ser youtuber, mas estou tentando fazer o meu melhor e espero que não seja tão enjoado, né? Então, estou fazendo as aulas mais curtas. Hoje vai ser uma aula um pouquinho mais longa, tá? Mas eu quero ver se eu não consigo, que eu não passo de meia hora, mas vai ser tranquilo e vai ser bem dinâmica, porque vai ter um exercício no final, tá? E é bem legal essa parte de circuitos elétricos, ok? Então, vou colocar aqui para apresentar, tá? Então, enquanto vocês... Vou botar aqui para apresentar, tela inteira. Aqui, apresentação. Então, vamos lá. Circuitos elétricos. Então, esse aí é o circuito elétrico que a gente vai estudar. Então, isso é só um exemplo de circuito elétrico, né? Porque, bem na verdade, vocês acham que vão estudar um circuito elétrico complexo desse tipo, né? Mas na verdade, vocês vão estudar um circuito elétrico desse tipo aí. Mas o que é um circuito elétrico? Qual que é a definição do circuito elétrico, né? Ele precisa de alguns componentes para ser considerado um circuito elétrico. Então, o circuito elétrico é uma composição de dispositivos elétricos conectados entre si por materiais condutores e ligados a uma fonte de energia elétrica. Então, se vocês observarem, aqui eu tenho um circuito elétrico, tem a fonte, tá? Tem uns fios, que são os conectores, né, que vão conectar a um dispositivo elétrico. Nesse caso aqui, ó, o dispositivo elétrico é a minha lâmpada. Tá? Circuitos mais complexos, temos diversos dispositivos elétricos, como os indutores, capacitores, resistores, tá? Diodos. Então, isso tudo são dispositivos elétricos que podem estar no sistema, pode estar no circuito, mas o circuito, a parte principal de um circuito elétrico que não pode faltar no circuito elétrico é o dispositivo elétrico, a bateria, né, ou a fonte geradora, né, que aqui fala a fonte, tá? E os cabos que conectam esse circuito, tá? Então, isso não pode faltar no circuito elétrico. Tudo bem? Então, o circuito elétrico é definido por esses elementos ali, tá? Alguns elementos do circuito elétrico que posso ter, tá? Desculpe que essa imagem está no inglês, mas era a melhor imagem que eu encontrei. Posso ter os resistores, o símbolo dos resistores é qualquer um desses aqui, que eu já mostrei para vocês, tá? Posso ter um amperímetro, que é um dispositivo para medir a corrente elétrica, tá? Opa. Posso ter um voltímetro, dispositivo para medir a tensão elétrica, que pode ser chamado de DTP, diferença potencial, tá? Voltagem, alguns chamam, tá? Então, o voltímetro é para medir isso aí, que é tudo a mesma coisa, que a unidade é em volts. O motor, né, pode ter um motorzinho, tá ali o símbolo, pode ter um indutor, o switch aqui é a chave, tá? Pode ser uma chave liga e desliga, e aqui é uma chave que liga para um ramo do circuito ou liga para outro ramo do circuito. Então, é uma chave. Quando a chave está aberta, o circuito está aberto. Quando a chave está fechada, o circuito é fechado. Circuito fechado, a corrente passa por ele. Circuito aberto, não tem corrente elétrica no circuito, tá? Então, quando a gente vai mexer num dispositivo
elétrico, a gente sempre abre o circuito, né, para que não tenha corrente elétrica passando por ele. Ou a gente desliga a chave. Tudo bem? Aqui são lâmpadas, simples que a gente pode usar em lâmpadas, capacitores, que a gente vai ver mais para frente, que é para armazenar energia. Aqui são simples de transformadores. Mais para frente a gente vai ver como que a gente pode, como que a gente usa, como que a gente calcula o transformador e por que que tem esses símbolos aqui, né? Duas bobinas, né, enroladas, duas bobinas, uma de cada lado. Isso aqui é o terra, né? O famoso terra, é o símbolo do terra, quando a gente quer aterrar o circuito. Isso aí é para quando tem alguma descarga elétrica e ele não ficar no circuito e sim para ir para a terra. Tá? Não adianta colocar no vasinho, tem que ser conectado na terra mesmo. E aqui é uma fonte, uma fonte de tensão, né? Pode ser uma bateria, uma tomada. Aí esse aqui é o símbolo da fonte de tensão mais para a bateria. Pode ver que tem dois riscos aqui a fonte de tensão. Esse aqui é a linha do circuito, né? Ou seja, é o fio que liga a fonte. E essas duas barras são a fonte. A barra maior é sempre o lado positivo e a barra menor é o lado negativo. Esse último aqui eu não estou vendo, é o diodo, tá? Nós também vamos ver o diodo. O diodo é um dispositivo, o LED é um diodo, né? Ele só deixa passar a corrente num sentido, por isso que tem essa flechinha mostrando que só passa nesse sentido. Ok? Tudo bem. Esses aí são alguns elementos que podem ter num circuito elétrico. Então, quando vocês verem esses elementos, vocês já conhecem, porque eu já falei para vocês. Tá? Um dos grandes problemas de um circuito elétrico é um tal de curto-circuito. O que é esse curto-circuito? Vou ler aqui a definição para vocês. Ó. Ligação acidental ou intencional entre duas partes de um circuito que, por possuir baixa resistência elétrica, permite a passagem de uma grande intensidade da corrente elétrica. Vamos dizer aqui, ó. Aqui está o exemplo. A bateria vem, né, sai do positivo aqui, vem, passa pela chave e ia lá na lâmpada, acendia a lâmpada e voltava, né? Só que aqui a lâmpada, aqui tem um resistor, esse resistor faz diminuir a corrente elétrica que passa por esse circuito, né? Então, se tiver um resistor, uma resistência muito baixa, essa corrente elétrica aumenta muito. Então, quando fecho aqui, ó, vamos dizer que sem querer aqui esses dois fios se encostaram, tinha uma fissura no isolamento dele e eles se tocaram, os dois condutores metálicos. Se tocaram, fechou um curto. Então agora a corrente está vindo para cá, passa e vem direto aqui, ó. Então, como não tem a resistência elétrica muito baixa nesse fio, a corrente elétrica fica num efeito, num valor muito alto, a intensidade dela se torna muito alta, fazendo que o quê? Por efeito Joule, né, que a gente já viu na aula passada, né, que é proporcional ali a corrente ao quadrado, ele fica com um valor muito alto, esquentando esse fio, fazendo que esse fio pegue fogo, tá? Ou queime outros dispositivos elétricos ali no circuito. Tá? Então, por isso que o curto-circuito é tão perigoso. Tá? Então, por isso que tem que sempre evitar os curtos-circuitos, encapando bem e principalmente em casas bem antigas, né, que os fios já são muito antigos, essa capinha de proteção pode desgastar ou pode até algum roedor roer, fazendo que feche um curto-circuito nesses fios aí, podendo botar fogo numa casa e coisas desse tipo. Ok? Tá? E também outro perigo com curto-circuito é quando se coloca alguma coisa na tomada, né? Porque daí não passa pelo dispositivo, né? Então está saindo de um lado, entrando no outro lado da tomada ali, pode botar fogo na casa também. Tá? Então nunca faça um curto-circuito numa tomada. Ok? Mas, né, como nada é impossível de acontecer, existem nas casas alguns dispositivos de segurança,
nas casas, os elementos elétricos também, tá? Uns desses dispositivos, eles são os fusíveis e os disjuntores, tá? Então, esse primeiro caso aqui, ó, os fusíveis estão, na maioria das vezes, na entrada de equipamentos elétricos. Por que isso? Porque esse equipamento elétrico ele é para funcionar numa determinada corrente elétrica. Se eu aumento muito a tensão, essa corrente elétrica pode aumentar. Tá? Caso aumente essa corrente elétrica, por N fatores, o que vai acontecer? Esse dispositivo aqui, ó, que tem aqui dentro, tem um ferrinho, com essa corrente elétrica sendo muito elevada, vai esquentar e vai romper esse ferrinho, fazendo que esse fusível aqui, ó, abra o circuito, ou seja, não passe mais corrente elétrica por esse circuito, né, protegendo o meu eletrodoméstico, meu equipamento elétrico, tá? E nas casas também a gente tem esses disjuntores aqui. Mesma coisa, quando a corrente elétrica ela passa de um valor limite, o que acontece? Esses disjuntores, a gente chama que ele desarma, né? Ou seja, ele desliga para proteger. Então, depois a gente confere o que aconteceu, arruma e religa o disjuntor. Tudo bem? Então, também tem, enquanto começa a esquentar demais os fios, também ele desarma. A gente já, na aula, no ano passado, a gente falou de um dispositivo chamado de placa bimetálica, né, que quando ele esquentava, essas plaquinhas bimetálicas, elas entortavam, tá, fazendo que o circuito desarmasse, que é a mesma coisa que esses disjuntores aí. Hoje em dia, esses disjuntores funcionam de outra maneira, tá? Mas só para vocês lembrarem, lá da nossa aula de Física 2, ano passado, das placas bimetálicas. Tudo bem? Então, esses aí são dispositivos de segurança que muitas vezes estão no circuito elétrico. Tranquilo? E agora a gente vai para a associação. Até tudo ali é só parte teórica, tá? Então, a gente vai trabalhar com associação de resistores. Por quê? Porque depois a gente vai trabalhar com associação de capacitores, com outros dispositivos elétricos, mas a gente começa pelos resistores, tá? Então, essa primeira parte de associação de resistores, ela pode ser de três tipos: associação de resistores em série, né? Associação de resistores em paralelo e associação mista de resistores. Esse exemplo que tem a figura aqui embaixo é uma associação mista de resistores, tá? Mas não se preocupe, hoje nós vamos só trabalhar com associação de resistores em série. Mas não se preocupe que na próxima aula, associação de resistores em paralelo e associação mista de resistores, tá? Então, hoje, só esse primeiro item, e na próxima aula a gente vai trabalhar esses dois itens, ok? Então, opa, estou errado. Vamos para cá. O que é uma associação de resistores em série? Ou seja, os resistores estão ligados um em seguida ao outro. Como aqui, ó. Aqui eu tenho um resistor, logo em seguida tenho o outro, depois tenho um outro resistor. Ah, professor, mas pode ser só 3? Não, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 1000, pode ser quantos resistores vocês quiserem ou vocês precisarem para montar o sistema, tá? Então, aqui é um circuito elétrico composto pela nossa fonte, né, os condutores, que são os fios, e o dispositivo elétrico aqui, que são esses resistores. Tranquilo? Então, esse é o nosso circuito elétrico com uma associação de resistores em série. Tá, professor, mas como que eu faço para calcular isso? Muito simples. Tá? O importante é a gente saber como que a gente vai calcular essa resistência equivalente, que é o que é essa resistência equivalente? É como eu pegasse esses três resistores aqui, ó, que eu estou circulando aqui, ó, pegasse os três resistores e transformasse eles num só, num resistor equivalente, porque daí é mais fácil, a gente já viu como a gente trabalha lá na primeira lei de Ohm. Tá? Então aqui, ó, só para mostrar para vocês. Então aqui eu tenho uns resistores ligados em série,
tem uma tensão aqui, que eu chamei de U, tá? E, como está ligado uma tensão aqui, ó, passa uma corrente elétrica. E aqui, ó, tudo que está no resistor R1, eu chamei de 1. Então, aqui eu tenho a corrente I1 e a tensão U1, respectivamente aqui para o R2, respectivamente aqui para o R3, tudo bem? Coisa importante, como aqui ó, tá passando a corrente, está passando tudo por um caminho só, essa corrente é igual, ou seja, I1 igual a I2, que é igual a I3, que é igual a uma corrente I, que eu vou chamar de I, tá? Tudo bem? Então, a corrente aqui passa pelos resistores em série, ela é sempre igual, tá? Mas a tensão vai ser diferente, tá? Então, isso é importante. Nunca esqueça, resistores em série, a corrente é sempre a mesma em todos os resistores. Ok? Isso é muito importante, porque para exercícios mais complexos, vocês têm que saber isso aí. Então, vamos lá. Então, para somar a tensão, né, a tensão U vai ser igual à tensão U1, mais a tensão U2, mais a tensão U3, né? Então, a tensão total do meu circuito é a tensão que está sobre o resistor 1, mais a tensão que está sobre o resistor 2, mais a tensão que está sobre o resistor 3. Como que eu calculo 1? Vai ser o resistor R1 vezes a corrente I. Essa é a nossa lei de Ohm, lá, a primeira lei de Ohm. Tá? Aqui eu tenho o 2, vai ser R2 vezes I, e o 3 vai ser igual a R3 vezes I. Tranquilo? Para somar, ó, vou substituir aqui ó, o 1, o 2 e o 3 por isso aqui. Ó. Então, U vai ficar R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. Colocar o I em evidência, porque é o mesmo para os três. Coloquei em evidência com R1, R2 e R3. Esses três resistores aí é meu resistor equivalente. Então, por isso que eu chamei de ele RQ. Ou seja, a resistência equivalente para um circuito em série, olha como ela é bem simples. É só somar os resistores. Ou seja, a resistência equivalente vai ser sempre igual a R1 mais R2 mais R3. Mas se tivesse 10 resistores, mais R4, mais R5, mais R6, e assim sucessivamente. Se tivesse 1.000, até R1.000. Se tivesse 5.000, até R5.000, tá? Então, a resistência equivalente é o somatório dos resistores, tá? De forma direta. Bem simples. Resistência equivalente de um circuito em série é só eles, uma forma direta que vocês vão encontrar o valor da resistência equivalente. Ok? Agora a gente vai ver se vai resolver um exemplo para vocês fixarem essa ideia, tá? Então aqui, ó, exemplo de resistores em série. Dois resistores de resistência equivalente R1 igual a 5 ohms e R2 igual a 10 ohms. Né? Não esqueça que isso aqui é o ohms, é o símbolo do ômega que a gente chama ohms. São associados em série fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão U1, desculpa, medida nos terminais de R1 é igual a 100 volts. Nessas condições, determine. Então, eu quero letra A corrente que passa por R2, a tensão nos terminais de R2, a tensão total no circuito e D, a tensão equivalente. Tá? Desculpa, não é a tensão equivalente, aqui eu escrevi errado, tá? Aqui é a corrente equivalente, não vou corrigir porque é um PDF, tudo bem? Então, aqui é a corrente equivalente. Corrigindo a corrente equivalente. Então, vamos começar a resolver esse problema. Tá? O bom era fazer um desenho, mas aqui eu não sou bom em desenho, não tem como desenhar aqui no PowerPoint, de forma muito simples, então vou resolver sem o desenho mesmo. Então, letra A, eu quero a minha tensão. Né? Professor, eu quero a tensão no R2, mas por que eu vou calcular no R1? Porque eu sei que quero a corrente no R2.
Por que eu vou calcular a corrente no R1? Porque eu sei que a corrente é a mesma em todos os resistores, porque eles estão ligados em série. Então, vamos lá. O 1 é igual a R1 vezes I. Quanto vale a tensão no U1? Voltando aqui, ó, vale 100 volts, tá? E a corrente elétrica, a resistência vale 5 ohms. Então, aqui, ó, tensão vale 100 volts, igual a corrente, a resistência que vale 5, vezes a corrente elétrica I. Tá? O 5 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 100 dividido por 5, vai dar 20 amperes. Então, essa é a corrente que passa tanto no resistor R1 como no resistor R2, tá? Então, já fiz a letra A. Letra B, né? Como a associação de resistores é em série, a corrente que passa por R1 e R2 é a mesma, tá? Então, aqui, por que isso? Porque eu vou ter que usar aqui a corrente novamente que eu calculei para R2, tá? Então, como eu quero a tensão, o 2 vai ser o quê? R2 vezes I. Então, a tensão no resistor 2 vai ser igual o resistor 2 vezes a corrente que passa nele. A tensão vai ser igual a 10, que é o valor da resistência 2, vezes o 20 amperes, que é a corrente. O 2 vai ser igual a 20 volts, ou seja, a tensão no resistor 2 é 20 volts, tá? Então, por isso que é importante a gente saber, né, essas definições que a corrente é a mesma, tá? E como que a gente soma os resistores. Agora vamos lá, letra C. Quero a tensão total no circuito. A tensão total, né, como vocês viram, basta somar as tensões em cada parte. Não vai ficar 100 volts mais 200 volts igual a 300 volts, que é a tensão total nesse meu circuito. E a letra D, que é a resistência equivalente, né? Então, resistência equivalente vai ser R1 mais R2, porque eu só tenho os dois resistores, que vai ser igual a 5 ohms mais 10 ohms, então a resistência equivalente é 15 ohms, tá? Então, fiz ali o exercício, vocês viram que é bem simples, entendendo bem a ideia da associação de resistores em série, é bem fácil resolver esses exercícios. Tá? O Enem cobra bastante, então o pessoal que está estudando para o Enem, é bem importante essa parte de resistores de circuito elétrico. Todo ano cai uma questão, pelo menos uma questão de circuitos elétricos aí, resistores, então é bem legal vocês, né, prestarem bastante atenção nisso aí. Vou deixar também uma lista de exercícios para vocês treinarem um pouquinho, tá? Mesmo esquema, vocês resolvam no caderno, até no dia 10 eu vou pedir para vocês enviarem essa lista aí para mim, ok? Um abraço a todos, espero que tenham gostado da aula e espero que fiquem bem aí, tá bom? Valeu, pessoal! Deixa eu desligar aqui a minha gravação. Valeu, pessoal!